Biorressonância quântica. Já ouviu falar deste exame? Não? Eu vou te falar por que esse exame é muito importante para todos nós. O exame de biorressonância quântica, ele traz para nós um, um resultado, um parâmetro onde a gente consegue olhar a nossa vida por completo. Além de nós, seres humanos, sermos seres individuais, únicos e extremamente complexos, o exame de biorressonância quântica ele vai fazer com que a gente tenha um norte, com que a gente consiga entender o que está acontecendo. Em primeiro momento, ele traz um resultado do que já está no seu campo físico. Algumas mudanças que precisam ser feitas, de repente procurar algum médico, alguma suplementação de vitamina, desintoxicação de metal pesado. Então, ele traz ali algumas informações, como, por exemplo, se você está muito estressado, isso já sobrecarregou o seu sistema neural, ou seu sistema gastro, o seu sistema cardiovascular, se isso já está no seu físico, no exame sai. E ele sai também uma análise do seu campo biofísico. Tudo isso que acontece com você, porém ainda não atingiu o físico. O que está no nosso campo biofísico é mais fácil a gente trabalhar porque a gente altera a rota do GPS. Porque a gente já sabe o que está por vir. Então a gente cria ali novos hábitos, a gente começa a ter uma disciplina maior, a gente começa a prestar atenção nos sinais do nosso corpo, a gente acaba tendo ali uma percepção diferente, uma sabedoria diferente. Junto com tudo isso, sempre que eu acabo indicando para os meus pacientes a utilização de moduladores quânticos. Por quê? O modulador quântico, existem várias linhas e uma delas, ele leva uma informação de uma célula saudável para o núcleo da sua célula que provavelmente não está saudável ou tem ali uma desordem, vamos dizer assim. Dependendo da linha, é uma desintoxicação celular. Então, assim, existem vários moduladores que pode fazer com que o seu corpo trabalhe a seu favor. Uma vez que a gente usa os moduladores, a mudança ela vem de dentro para fora, porque a célula trabalha ao nosso favor. A célula se regenera, ela transmuta, ela trabalha de uma forma saudável, faz com que o nosso sistema trabalhe de forma saudável, o nosso corpo de forma saudável e a gente consegue fazer as mudanças que a gente gostaria. O exame de biorressonância ele é muito importante, ele faz muita diferença na vida das pessoas, muito mesmo. Aqui eu tenho relatos de pacientes assim que mudaram da água para o vinho, descobriram que alguma coisa estava por vir e acabou ali mudando a rota do GPS, hoje tem uma vida saudável. Pessoas, por exemplo, que já têm alguma patologia, que tem alguma doença em específico, começa a fazer o tratamento, que aparece no exame, começa a fazer o tratamento com os moduladores e o corpo começa a se regenerar e entrar ali para trabalhar na mais perfeita ordem. Por que tudo isso? Eu, Larissa, entendo que nós somos um ser muito complexo para eu trabalhar uma frente só. Eu não posso tratar só o lado psicológico do meu paciente se eu não fizer mudanças do subconsciente. Se eu não conseguir mapear o subconsciente para que ele tenha novas sinapses neurais e o cérebro no automático favoreça essas mudanças. Eu não posso trabalhar só o neurológico se eu não aumento a frequência vibratória dessa pessoa, porque ele sabe o que precisa fazer, o cérebro ajuda, mas a energia dele está lá embaixo que não consegue nem se movimentar. Eu não posso tratar só esses três se eu não consigo fazer uma análise física e biofísica do corpo dessa pessoa. Por quê? Porque às vezes não é uma doença, às vezes não é nada patológico, às vezes é uma falta de vitamina. Tem estudos que comprovam que 70% dos homens que acometem contra si mesmo era só uma baixa testosterona, para vocês entenderem o quanto o nosso físico fala por nós. E a dor, ela é de extrema importância, porque a dor, na minha opinião, ela é um alarme, ela é um sinal, porque nós não percebemos o nosso corpo. Dificilmente a gente encontra pessoas que param ao longo do dia, meditam, respiram, têm uma completa sensibilidade em relação ao funcionamento do sistema e dos órgãos. É difícil. A nossa vida é corrida, a gente está sempre ali pagando boleto, virando, trabalhando, correndo daqui para cá. Então é difícil com que a gente tenha esse hábito. Claro, com disciplina a gente alcança, graças a Deus, mas vai de acordo com cada um. Então, por que que tudo isso é importante? Quando a gente tem uma dor, é o nosso corpo gritando, falando: opa, você não está prestando atenção no que está acontecendo aqui, mas eu vou te falar, seu rim não está funcionando legal. Aí a gente sente aquela dor. Peraí, ó, você tá com alguma coisa no pulmão, você tem uma bactéria que você não tá conseguindo entender. A gente sente a dor. Então, a dor, ela é importante. Mas eu entendo que, uma vez que o nosso sistema ele é muito complexo e que ele é extremamente inteligente,
O nosso sistema ele é tão inteligente que se a gente for analisar o cérebro de uma pessoa com Alzheimer, a gente vai ver que ele é extremamente inteligente. E o cérebro de uma pessoa com Alzheimer, ele só resolveu desconectar alguns cabos, porque ali dentro algumas informações são muito densas, não foram ressignificadas, não foram resolvidas, e o cérebro entende que o mundo lá fora é muito mais perigoso do que o mundo aqui dentro. Então, se o mundo lá fora é muito mais perigoso, a gente desconecta alguns cabos. Ou seja, o nosso corpo é inteligente, toda a solução e tudo que a gente precisa, ela vem da nossa natureza interna. Só que a gente precisa ativar e a gente precisa trabalhar isso ao nosso favor. E não só buscar resultados imediatos, ir atrás de um médico, tomar um monte de remédio, injeção, fazer as coisas acontecerem e não mudar. Padrão de pensamento, não mudar os hábitos, não mudar a alimentação, dormir melhor, não beber a quantidade de água necessária, não administrar melhor os seus pensamentos e suas emoções, visto que todas as suas emoções de baixa frequência e de alta frequência, que tem grande impacto na sua vida, elas são armazenadas nos seus órgãos. Cada emoção, ela é armazenada com o órgão que ressoa com aquela frequência. Então, por isso que de vez em quando, ou algumas pessoas aparecem com determinadas doenças, porque não digeriu ou não ressignificou aquelas emoções. Falei tudo isso para vocês entenderem. Somos seres individuais, somos seres únicos, somos seres maravilhosos. A nossa natureza ela é incrível, incrível em todos os sentidos. O nosso cérebro é uma máquina maravilhosa. Em nenhum momento você precisa acordar e falar para o seu coração: ô, bate aí que eu preciso sobreviver. Ah, pulmão, me ajuda aí, faz a troca de gases. Nada. Então, assim, o nosso corpo, ele trabalha de uma forma inteligente. Só que você precisa ajudar, né? Não adianta a gente fazer com que o nosso corpo trabalhe de uma forma inteligente se a gente dá estímulos negativos, se a gente não tem bons hábitos, se a gente não recarrega ele da forma que a gente deveria, com que, de repente, a gente intoxica nosso corpo diariamente com má alimentação, com algumas ingestões aí de algumas questões. Então, é importante que a gente cuide do nosso ser por completo, até mesmo porque você recebeu essa matéria, este corpinho aí emprestado, para poder experienciar essa vida. Independente se você acredita que reencarna ou não, aqui é uma passagem, é uma experiência. Para onde a gente vai? Não sei. Mas é uma experiência. Visto que é uma experiência, você tem esse corpite aí emprestado para você conseguir experienciar essa vida, primeira coisa, honre a matéria que você recebeu emprestada. Cuida da sua matéria, cuida do seu mental, cuida do seu energético, cuida do seu ser por completo. Você vai ver a sua vida fazer muita diferença.